Vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Mantenha sua Bíblia aberta depois da leitura, para que nós possamos ir conferindo os textos e avaliando assim a exposição de hoje. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, a teologia medieval, ela produziu uma doutrina de salvação completamente antibíblica. E naquele período, os irmãos têm percebido isso nas nossas lições aqui na escola dominical, no mês desse mês de outubro, que eles ensinavam uma espécie de matemática da salvação, onde as pessoas elas eram salvas pela fé em Cristo mais as obras. Aquilo que eu fazia, aquilo que eu fizesse, isso somaria a minha salvação. Então, somente crer em Jesus seria, na mentalidade da igreja medieval, uma heresia. Tanto é que no Concílio de Trento, que é o concílio também chamado de Concílio contra a Reforma, que é um concílio que veio a existir décadas depois da Reforma ali em 1517, das ações de Lutero. Esse concílio expressa bem claramente o seguinte: aqueles que defendem a justificação pela fé somente devem ser declarados hereges. Isso o concílio depois dos reformadores se levantarem no meio daquela igreja que estava influenciada por uma doutrina de salvação, onde fé era somado às obras. Naquele período eles ensinaram as indulgências, que era uma forma de adquirir o perdão de Deus. As pessoas então, elas compravam até mesmo terreno no céu. As pessoas conquistavam algo para que então elas pudessem receber o perdão de Deus. Tudo isso à base do dinheiro. E é muito interessante porque na época em que mais se venderam as indulgências, foi o período em que Roma estava arrecadando fundos para construir a Basílica de São Pedro, que é essa que todas as vezes que você vê algum pronunciamento do Papa, ele vai aparecer na sacada dela. Aquela basílica foi construída com o dinheiro das indulgências. As pessoas então compravam indulgências tanto para si mesmas como para seus familiares, porque tinha aquela ideia de que se você comprasse uma indulgência para alguém que partiu, o seu tempo de purgatório era diminuído. Ou, dependendo do tamanho da indulgência, a pessoa, quem sabe, não sairia do purgatório e já iria direto para o céu. As penitências também eram diversas. As pessoas realizavam longas orações, peregrinações, adoração de relíquias. Naquela época, eles compravam pedaços da cruz de Cristo. E aí, certo historiador disse que
a quantidade de gente que comprou um pedaço da cruz de Cristo, eu fico imaginando que tamanho é essa cruz. Porque se todo mundo levou um pedacinho, e são milhares e milhões de pessoas que compraram um pedacinho da cruz, que tamanho é essa cruz? As pessoas então olhavam para restos mortais de apóstolos. Quanto mais tempo olhando para os restos mortais dos apóstolos, mais aquilo santificava. Então, orações, peregrinações, oração de relíquias e tantas outras coisas, tudo isso com o propósito de satisfazer a justiça de Deus e alcançar o perdão de pecados. Nesse contexto, irmãos, Martinho Lutero então ficou completamente indignado. Lutero começou a perceber que as pessoas elas estavam correndo angustiosamente por sua salvação. Ele percebia que as pessoas, elas andavam pelas ruas e elas viviam o seu cristianismo com um fardo pesadíssimo sobre os ombros. E o próprio Lutero, ele se esmurrava porque ele percebia que ele não conseguia alcançar a santidade plena. E ele começava então a brigar com ele mesmo. Ele começava a se esmurrar, ele começava a se esbofetear, ele começava a ficar indignado consigo, porque ele não conseguia viver a justa vida que Deus requeria para a salvação. Porque para ir direto para o céu, era necessário viver uma vida perfeita neste mundo. Porque se você não alcançasse a perfeição, você iria para o purgatório, e sabe-se lá quanto tempo ficaria ali. Então Lutero começa a se esmurrar, e ele começa a questionar a si mesmo: meu Deus, por que eu não alcanço essa justiça? Por que eu não alcanço essa santidade plena? Por que eu não alcanço essa santidade que me dá o direito de ver o Senhor face a face? Lutero então estava profundamente amargurado, angustiado. Até que Lutero abriu a sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e leu no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando Lutero leu isso, ele percebeu que a justiça que ele procurava nele não seria encontrada, porque a justiça necessária para a salvação, ela está fora do homem. Ele não alcançaria esta justificação pelos seus méritos, mas alcançaria essa justificação fora dele. Então Lutero compreendeu que somente crendo em Cristo Jesus, somente abraçando o Evangelho, ele poderia alcançar essa justiça. Essa justiça jamais seria alcançada por intermédio das obras. Essa carta, irmãos, aos Romanos é uma apresentação incrível do Evangelho de Deus, tendo como fundamento, partícula central, a justificação pela fé. E o objetivo de Paulo, ao escrever essa carta, era explicar para os crentes de Roma qual era a mensagem que ele pregava. Porque Paulo tinha um desejo de visitar os romanos, de ter uma parceria com eles de edificação, mas também uma parceria missionária. O objetivo de Paulo era que Roma, ou a igreja de Roma, pudesse auxiliá-lo na proclamação do evangelho na Espanha. Ele queria então usar a igreja de Roma como uma parceira e uma espécie de base para o anúncio do evangelho na Espanha.
E eu disse para os irmãos hoje, pela manhã, que Paulo ele não escreveu essa carta para a igreja de Roma apresentando um projeto missionário. Ele apresentou uma mensagem missionária. Ele não apresentou um projeto dizendo: olha, no primeiro ano na Espanha eu vou visitar os hospitais, e eu vou visitar as feiras, eu vou pregar em praça pública, e eu vou fazer isso e aquilo outro. No segundo ano o objetivo é já termos uma membresia localizada na rua X. No terceiro ano nosso objetivo é ter alcançado pelo menos 100 pessoas. No quarto ano nosso objetivo é criar uma escola do lado daquela igreja. Não, o apóstolo Paulo não está interessado nisso. Ele não tem um projeto, ele tem uma mensagem. E eu acho que também seria tão importante se os conselhos, antes de apoiar missionários, percebessem que tipo de mensagem que esses missionários vão pregar, antes de saber se aquele projeto é viável ou não viável. E aqui eu não estou condenando fazer projeto. Você faz projeto para a sua casa, eu faço para a minha. Todo mundo faz projeto, não tem nada, não há errado nisso. Agora, qual é o ponto fundamental da obra missionária? Não é o projeto, é a mensagem. Então, antes de mandar o rapaz, a moça, quem quer que seja, você deveria trazê-lo e perguntar para ele assim: o que é o Evangelho? Me explica o Evangelho em 10 minutos. O que você vai pregar para as pessoas, para onde você vai? E aí, depois daquela pessoa explanar o Evangelho, aí você define se você vai mandar ou não. Porque aí você pode dizer o seguinte: não, fulano de tal está indo para lá pregar, não sabe-se lá o quê. Ele está pregando salvação por obras. Ele está pregando teologia da prosperidade. Ele está pregando uma teologia pentecostal. Mas não, você tem que pregar a teologia bíblica. Então, antes de um projeto, você precisa ter uma mensagem. E a mensagem que Paulo está deixando para a igreja de Roma é Cristo. Eu vou pregar Cristo, que foi exatamente o que ele disse para os coríntios. Eu não prego outra mensagem a não ser Cristo e este crucificado. Quando Paulo começa, perceba aí no capítulo 1, ele faz uma explanação do versículo 1 até o versículo 7. E você depois faça o exercício, se você quiser fazer esse exercício agora, inclusive, só passando o olho por cima assim, você vai perceber a quantidade de vezes que o apóstolo Paulo se refere a Jesus. De 7 versículos, ele fala de Jesus 8 vezes. Depois dos versículos 8 até o versículo 15, Paulo continua explanando sobre o desejo que ele tem de ver aqueles crentes, e falando que o objetivo dele era anunciar o Evangelho. Versículo 15 aí, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E agora nos versículos 16 e 17 ele vai dizer o que é isso. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: o meu desejo é estar entre vocês para pregar o poder de Deus. Eu desejo ir para a Espanha para pregar o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E tudo isso se dá mediante a fé. Paulo então divide a sua explanação nos versículos 16 e 17 em 2 partes. E a primeira parte, ele diz o seguinte: que o Evangelho é universal. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Antes do apóstolo Paulo dizer que o Evangelho é para todos, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho.
Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Ele não tinha medo de pregar o evangelho, ele não tinha medo de ser julgado pelas pessoas por causa da mensagem que ele trazia. Ele não se sentia inferior por pregar o evangelho, porque ele entendia que o evangelho que ele estava pregando era a mensagem. Não era uma mensagem, era a mensagem. Ele entendia que o evangelho é superior a todas as filosofias e ideologias. Ele entendia que o evangelho nada mais é do que Cristo. É falar de Cristo. Então, como ele poderia se envergonhar de falar de Cristo, de proclamar a Cristo? Jesus alertou os seus discípulos, em Marcos capítulo 8, versículo 38, se vocês se envergonharem de mim, eu também me envergonharei de vocês naquele dia, no último dia. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 1, que o evangelho ele é loucura. Os homens acham a mensagem da cruz uma coisa louca. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 que os judeus primeiro veem nisso um escândalo. Espera aí, como pode o Deus de Israel, Jeová, se fazer carne e morrer? Passar por uma humilhação como esta? Desde quando Jeová se transforma num ser informe no ventre de uma mulher pecadora? Desde quando Yahvé renuncia ao fato de ser o próprio Deus, renuncia no sentido de não tomar como usurpação o ser igual a Deus, se esvaziando de si mesmo e subindo no madeiro? A Bíblia diz que maldito é aquele que sobe no madeiro. Como que Yahvé vai se prestar a isso? E para o grego, isso é loucura. Os deuses não caminham entre nós. Os deuses estão nas alturas. É inadmissível. E outra coisa, um Deus se transformar em gente, a matéria é má. Então, para judeu, a mensagem da cruz é escândalo. Para o gentil, a mensagem da cruz é loucura. E o apóstolo Paulo diz: eu não estou nem aí. Eu não tenho medo de passar vexame no meio dos gentios ou dos judeus, porque a mensagem que eu tenho para cada uma das pessoas é uma mensagem poderosa, porque é a mensagem que salva o miserável pecador. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Perceba no versículo 18, a nossa tradução, possivelmente você deve estar com a tradução revista e atualizada, ela começa assim: a ira de Deus. Só que no original e outras traduções traduzem por que a ira de Deus, para fazer essa ligação com os versículos 16 e 17. O justo viverá por fé, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então Paulo diz o seguinte: o homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus, e o evangelho é o único meio de resgatar o homem desse estado de condenação. Sem o evangelho, o homem não pode sair deste estado de miséria. O evangelho é esse poder de Deus que arranca o homem do seu estado de miséria. O evangelho é este que atua no homem, transformando o seu coração, que é um coração de pedra, num coração de carne. O evangelho é este poder de Deus que atua no homem que está morto em seus delitos e pecados e o faz viver. O evangelho é este que tira o homem do estado de culpa. O evangelho é este que faz com que o homem que era inimigo de Deus se torne filho de Deus. O evangelho é esse que tira o homem de um estado de condenação e o põe face a face com Deus. O evangelho é poderoso.
E o Evangelho é para todos, o Evangelho é universal. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lá em João capítulo 3, versículo 36, Jesus disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Evangelho deve ser pregado a todos, começando dos judeus. Por isso que nós lemos aqui na liturgia, Romanos capítulo 11, falando do fato de que Deus não abandonou os judeus, há judeus eleitos que precisam ser resgatados, e Deus não abandonou os gentios, porque o Evangelho também vai até os gentios. Nós lemos aqui Efésios capítulo 3. Mas quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele chama os apóstolos e diz o seguinte: vocês vão pregar em primeiro lugar para a casa de Israel. Primeiro vocês vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus disse para aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Quando Jesus fala vós e nós, ele está falando, vós samaritanos, adorais o que não conheceis, nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, primeiro o Evangelho aos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, e o Evangelho começa sendo pregado para os judeus. Tanto é que depois que Cristo ressurgiu dos mortos, se encontrou com os discípulos antes de sua partida, ele disse: mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, ou seja, pregue primeiro para os judeus, depois vocês podem ir para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Só que nós sabemos muito bem que a nação de Israel rejeitou o Messias. E é por isso que, inclusive, lá em Marcos capítulo 13, Jesus proclamou aquela palavra de juízo: não ficará pedra sobre pedra. E de fato, no ano 70, o governador Tito, assumindo as tropas de Roma, entra em Jerusalém e acaba com tudo. Porque os judeus rejeitaram o Messias que veio para eles. Mas aí, em João capítulo 1, versículo 10 a 13, João declarou assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o Evangelho para todos, o Evangelho para judeu, o Evangelho para gentios. Lá no Salmo 98, versículo 1 e 2, salmo que nós cantamos aqui no início do culto: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. O Evangelho veio para todos, partindo dos judeus para os demais. Por isso que Jesus, na grande comissão, disse: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Sendo assim, Paulo, irmãos, declara que o Evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer homem. O Evangelho salva o homem mais cruel de todos os homens. O Evangelho tem o poder de transformar pessoas que você nunca imaginava que seguiria ao Senhor. Pessoas que você achava que ela já estava num estado de condenação e que ela iria morrer daquela forma.
Reverendo Fábio Henrique, que vai assumir agora, no ano que vem, a igreja como pastor titular, ele contando para nós numa reunião de conselho, da sua história pessoal, e ele disse que nasceu num contexto onde a sua mãe se divorciou do seu pai, e ela então teve e ele teve um padrasto. E esse padrasto era um homem muito ruim, muito ruim. E então ele teve uma infância muito difícil, e ele se lembra que quando ele já tinha uma idade assim, que ele conseguia entender um pouco as coisas, ele falava assim: quando eu crescer, quando eu tiver a oportunidade, eu vou matar esse cara. E ele foi crescendo naquele contexto e sempre com isso na cabeça: quando eu crescer, eu vou matar esse cara. Quando eu crescer, eu vou matar esse cara. Ele cresceu e um dia o evangelho transformou a vida dele. E aí, diz ele que tinha cerca de 20 dias ou um pouco mais que ele tinha entregado a sua vida para Cristo, que ele tinha sido transformado pelo poder de Deus. A sua mãe veio até ele e disse assim: filho, estou precisando de um favor seu. Você tem como me ajudar naquela empreitada? E ele disse: não, mãe. Hoje Cristo me transformou. E esse Cristo que me transformou pode transformar a vida da senhora e do meu padrasto. Eu não vou fazer uma coisa dessas. Resumindo a história, os dois foram convertidos pela obra do Espírito Santo de Deus. Hoje os dois servem ao Senhor. Pessoas que aparentemente já estavam marcadas, seladas para o inferno. Mas o poder de Deus alcançou e transformou. Então, a salvação, o evangelho, vem para qualquer pessoa. O evangelho não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe status social. O evangelho não escolhe graduação. O evangelho transforma brancos e negros, homens e mulheres, gente famosa e gente anônima na sociedade. O evangelho transforma qualquer pessoa, o evangelho pode transformar qualquer um. Aquela pessoa que talvez na sua cabeça aí está assim: eu duvido que fulano pode ser transformado. O evangelho tem poder para transformar. Eu duvido, fulano é muito ruim, fulano é muito terrível. Você está doido, nem o diabo vai com fulano. Pode ter certeza que o evangelho transforma também. Se o evangelho foi capaz de transformar tantos homens na história que eram cruéis, olha para a vida de Paulo, perseguidor da igreja que se torna perseguido e nos escreve uma carta como essa. Um homem que estava no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, um homem que estava participando daquele momento, um homem que no capítulo 9 sai para ir para Damasco para perseguir os cristãos. Esse homem foi transformado e escreveu a carta aos Romanos que nós estamos lendo e fazendo a exposição aqui à noite. O evangelho transforma qualquer pessoa. Basta o Espírito Santo atuar. Agindo Deus, quem impedirá? Deus tem o poder para transformar qualquer pessoa. E por isso, irmãos, nós precisamos nos lembrar: a mensagem que nós temos nas mãos, a mensagem que nós temos nos lábios para entregar para os homens, é a maior mensagem de todos os tempos. Por isso que eu e você não podemos, não devemos nos envergonhar de pregar o evangelho. Às vezes nós temos medo de chegar para uma pessoa e apresentar o evangelho e a pessoa nos rejeitar, a pessoa nos tratar abaixo de cachorro, a pessoa pegar o folheto e rasgar na nossa frente e jogar no chão. A gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo de passar vexame, a gente tem medo de entregar para a vida de uma pessoa o evangelho que pode transformá-la. Então, irmãos,
A nossa oração todos os dias precisa ser: Senhor, me dê coragem e intrepidez para aproveitar as oportunidades. Há pessoas à minha volta que precisam ouvir deste evangelho, que é o poder do Senhor, que transforma o homem. Não sou eu que transformo, não são as minhas argumentações, não é a quantidade de versículo bíblico que você cita, não é o tempo que você usa para explanar o evangelho. Uma pessoa pode ser salva através de uma palavra de 5 segundos, como ela pode ser salva ouvindo um sermão de 1 hora. A grande questão não está na quantidade, a grande questão não está nas palavras, a grande questão não está nem no instrumento. É o poder de Deus, o Espírito Santo, transformando o coração e fazendo com que aquela pessoa que estava num estado de condenação, agora está salva. Agora é filho de Deus. Devemos sempre, irmãos, nos lembrar que este evangelho, que é o poder de Deus, ele tanto salva como condena. Se o evangelho que salva é o evangelho que condena, eu e você precisamos nos lembrar o seguinte: o evangelho sempre vai sair vitorioso. O evangelho vai salvar quem tem que salvar e vai condenar quem tem que condenar, e pronto. Ele sempre está ganhando. Nós estamos num time que sempre ganha. Porque o evangelho cumpre o seu propósito de salvar os eleitos e de condenar os réprobos. Porque o mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Portanto, irmãos, também com base nesse texto, eu e você precisamos ter o coração cheio de alegria, não é verdade? Um dia você foi alvo da pregação do evangelho. Você já parou para pensar que um dia você estava num estado de ira e que você estava caminhando a passos largos para o inferno e que você estava debaixo da condenação divina, que você era inimigo de Deus, você estava carregando um fardo pesado nas costas, e um dia o Espírito Santo transformou a sua vida, e você hoje é uma nova criatura, porque o poder de Deus atuou na sua vida. Você agradece por isso todos os dias? A pergunta que eu faço para você responder para si mesmo: será que tem alguma coisa maior para Deus te dar? Será que tem alguma coisa maior para Deus te dar? Será que tem uma prova de amor maior que Deus tenha que fazer para demonstrar que Ele te ama? Que Ele te redimiu? Ele te salvou? Você é filho dEle, você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo de Deus residindo em seu coração, você está selado para o último dia, você viverá em novos céus e nova terra, você não experimentará a morte eterna, você não será banido da presença de Deus, você verá Deus face a face, você viverá num mundo pleno, justo, você não terá mais pecado. Isso precisa tomar conta do meu coração e eu viver como alguém que foi transformado pelo poder de Deus, colocando em prática o evangelho, vivendo segundo o evangelho. Versículo 17, Paulo diz que esse evangelho é o evangelho da justiça pela fé, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O que é justiça? É retidão, integridade, vida correta em pensar, agir e sentir. É estado aceitável diante de Deus. Por isso que o Lutero ficou louco. Como eu posso viver uma vida justa? Como? Eu luto todos os dias e não consigo. Pecados que muitas vezes eu falei que eu nunca mais ia cometer, eu volto a cometer.
eu enfrento tribulações e eu me vejo fraco. Eu sou uma pessoa tão instável, tão frágil, como eu posso alcançar essa justiça? Quando Lutero compreendeu que essa justiça que ele tanto procurava não era uma justiça retributiva, ou seja, ele não seria justificado por intermédio das suas ações, mas ele reconheceu que esta justiça era uma justiça imputada gratuitamente mediante a fé. Lutero então percebeu, irmãos, que a justiça que faz do homem justo, ela está no Evangelho. Está fora de mim, está fora de você. A justiça que nós queremos, a justiça que nós precisamos para ter uma relação com o Senhor, porque nós precisamos nos lembrar, Deus não se relaciona com pecadores. Deus não se relaciona com gente imunda. Deus se relaciona com santos, Deus se relaciona com justos. E esta era a grande interrogação de Lutero. Então como? Como eu poderei ser santo e justo para me relacionar com o Senhor? E aí ele entendeu, esta justiça estava no Evangelho. Essa justiça estava lá. Esta é a justiça encontrada em Cristo Jesus. No seu comentário da carta aos Romanos, Lutero disse o seguinte, abre aspas, a suma e substância desta carta, ou seja, da carta aos Romanos, é humilhar, esbulhar e destruir toda a sabedoria e justiça da carne, e afirmar e ampliar, provar ser grande a realidade do pecado, por mais inconscientes sejamos nós de sua existência, porque Deus não nos quer salvar com base em nossa própria justiça, e sim com base numa justiça extrínseca, aquela que não se origina em nós mesmos, mas nos vem de uma esfera além de nós, a qual não se origina da terra, mas vem do céu. Fecha aspas. A justiça que o homem tanto procura não está nele, a justiça que o homem tanto procura está fora dele. Por isso que Lutero e Calvino definiram que o Evangelho revela a justiça que tem valor diante de Deus. Qual que é a justiça que tem valor diante de Deus? Não é a justiça que eu procuro, é a justiça que Deus revelou. Porque às vezes você pode olhar para si e falar assim, mas eu sou uma pessoa tão boa. Talvez comparando você com aquele que está lá no presídio, realmente você deve ser uma pessoa boa mesmo. Comparando você com um criminoso aí, realmente pode ser que você seja uma pessoa muito boa. E eu não nego isso. Mas o que é bom? O que é ser justo? E aí Lutero e Calvino dizem o seguinte, ser justo e ser santo não é ter uma aparência, mas é ter uma vida completamente justa. E eu faço essa pergunta para você, faz essa pergunta para dentro de você, você pode responder, você é justo em si mesmo? Você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos de vida, você nunca pecou? Porque a justiça que Deus requer é essa, é uma justiça que nunca pecou. Você já pediu perdão a Deus por alguma vez na sua vida? Se você pediu perdão a Deus alguma vez na sua vida, então você não é justo. Porque justo para Deus é gente perfeita. E essa perfeição nós não encontramos através das nossas ações, nós encontramos apenas em Cristo. E é por isso que Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, se revela em Cristo Jesus.
Então, Lutero, irmãos, percebeu que ele alcançaria a justiça quando ele depositasse a sua fé em Cristo Jesus, porque Lutero percebeu que no dia em que ele se arrependesse dos seus pecados, declarasse a sua miséria, olhasse para Cristo e dissesse: Senhor, tenha misericórdia de mim, me salva, me transforma, me justifica, ele reconheceria que naquele momento haveria da parte de Deus um ato de torná-lo justo. E este ato de torná-lo justo só se daria porque um dia Cristo Jesus subiu no Calvário e pagou por todos os seus crimes. E então, quando ele estava no Calvário, ele assumiu a minha culpa e a sua culpa. Ele lançou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo estava sobre ele. Ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi destroçado pela ira de Deus. Ele recebeu a punição que eu e você receberíamos. E por isso que Paulo, em Romanos capítulo 6, deixou muito claro: nós morremos com Cristo, porque nós estávamos em Cristo. Ele, como cabeça, nos substituiu. Lutero, quando percebeu que quando Cristo subiu no madeiro, ele levou sobre si os seus pecados, e quando ele deposita a fé em Jesus, a justiça de Jesus é lançada sobre ele, e então ele alcança esta justiça plena, ele pôde dormir tranquilo. Agora eu entendi. Não sou eu que me transformo em justo, é o poder de Deus que me transforma justo. Os nossos pecados sendo lançados sobre Cristo Jesus, Cristo sendo punido no nosso lugar. Como disse Paulo, ele se fez pecado por nós. E quando ele estava no madeiro, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Deste modo, todos os nossos pecados foram pagos, a nossa dívida foi paga. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós recebemos a justiça dele, ou seja, a obediência dele. A obediência perfeita que você não consegue viver, Cristo viveu por você. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Isso significa o quê? Que Jesus, por mais que tenha orado muitas vezes, como nós podemos ver isso nos evangelhos, Jesus nunca fez uma confissão de pecados. Diferentemente de você e de mim, que vive pedindo perdão a Deus. Jesus nunca pediu perdão, porque ele nunca pecou. E porque ele nunca pecou, quando nós o abraçamos por fé, nós recebemos essa vida impecável de Cristo sobre nós. E aí nós somos declarados justos. Justificado eu fui. Totalmente justificado mediante a fé. No finalzinho do versículo 17, ele cita o texto de Abacuque: o justo viverá por fé. E se você voltar lá no livro de Abacuque, você vai perceber que Abacuque está indignado com o fato de que Deus está usando os caldeus como vara para julgar Israel. E aí Abacuque está assim: mas como que o Senhor está usando gente pior do que nós para nos julgar? E aí Deus disse para ele o seguinte: fica tranquilo que vai chegar o dia deles também. E aí ele fala assim: então eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar, porque na verdade o justo vive por fé. No contexto de Abacuque, Deus estava mostrando para ele o seguinte: nem Israel é justo e nem os caldeus são justos.
Tanto um quanto o outro são injustos diante de Deus. Por isso que Paulo disse: o evangelho é o poder de Deus para a salvação tanto do judeu quanto do gentio. Porque tanto este quanto aquele está debaixo da ira de Deus e carece da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esta é uma mensagem que fez com que Lutero ficasse extasiado, completamente reanimado na sua fé. Ele entendeu que ele não poderia alcançar esta justiça, mas Cristo alcançou esta justiça em seu lugar. O que ele chamou de a transação gloriosa. Cristo pegou os meus pecados e lançou sobre ele na cruz, pagou por todos eles, e na sua ressurreição ele pegou a sua justiça e colocou no lugar dos meus pecados. E por isso que eu não sou mais visto como um status de pecador, mas um status de justos. Só que o meu estado ainda é de pecador. Por isso que Lutero disse que nós somos justos pecadores. Nós somos justos diante de Deus porque a justiça de Cristo foi imputada a nós mediante a fé. Mas nós ainda somos pecadores porque estamos neste mundo antes da glorificação. Mas uma vez justificados mediante a fé, um dia seremos glorificados e teremos o mesmo corpo de Cristo, teremos a mesma mente de Cristo, seremos como Cristo é, não mais entregues ao pecado, não mais entregues a este mundo terrível. Então, irmãos, eu e você, quando olhamos para esta grande verdade, precisamos encher o coração de profunda alegria, por termos encontrado a mesma verdade que Lutero encontrou e que trouxe paz ao seu coração. Uma mensagem como esta que nos diz que Jesus sofreu o nosso castigo para nos conceder a vida eterna. E perceba, somos salvos mediante a fé em Jesus. Presta bastante atenção nisso aqui. Muitas pessoas falam assim: eu sou uma pessoa de fé. Mas onde está depositada a sua fé? Eu sou uma pessoa de muita fé, eu acho que eu vou ser salvo, porque eu tenho muita fé. Fé no quê? Fé em quê? Se você responder, eu tenho fé em Cristo, ok, parabéns, Deus te abençoe, meu querido. Porque a fé é o meio de alcançar a justificação. Nós cremos que a obra de Cristo é suficiente e é a única forma de sermos resgatados do nosso estado. Deste modo, eu preciso terminar caminhando para a conclusão dizendo algo muito importante. Talvez você ainda não descansou na justificação pela fé. Pode acontecer. Pode acontecer que você ainda está procurando esta justiça. Pode ser que você ainda está fazendo por merecer. Pode ser que você, mesmo membro de uma igreja genuinamente evangélica, fruto da reforma protestante, esteja acreditando que você deve acreditar em Jesus, mas realizar algumas ações para que isto possa somar à sua salvação. Então você é um protestante com mente católica. Você precisa entender de uma vez por todas que você não é salvo pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Você é salvo porque a justiça de Cristo foi imputada sobre a sua vida. Agora, se esta justiça ainda não foi imputada sobre a sua vida, aí sim você está em maus lençóis. Porque você nunca vai conseguir alcançar a justiça plena que Deus requer. E você vai continuar dando murro em ponta de faca, vai passar sua vida inteira dando murro em ponta de faca, não vai alcançar a redenção
e automaticamente é condenação para você. Agora, se você abraça Cristo e vê que Cristo é a única solução para a sua vida, se você se arrepende dos seus pecados, se você se coloca diante de Cristo e diz: Senhor, eu sou miserável pecador, eu estou falido, eu sou miserável pecador, da cabeça aos pés, o meu coração é ruim, as minhas palavras são ruins, ó Deus eterno, tem misericórdia da minha vida, me perdoe por ser quem eu sou, e confio, Pai, somente na obra gloriosa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu creio que Cristo Jesus fez tudo que é necessário para a minha salvação, de maneira que eu não tenho que somar uma unha em favor do que Cristo fez por mim. Eu não consigo, não compete a mim, eu preciso confiar tão somente no Senhor. E assim, quando você se arrepende dos seus pecados verdadeiramente e deposita sua fé exclusivamente na obra de Cristo Jesus, você é justificado. E agora você é filho de Deus. Se você já foi justificado, louvado seja Deus. Seja grato ao Senhor todos os dias e viva como justificado. Mas se você ainda não foi justificado, esse é o momento. Esse é o momento de você se arrepender dos seus pecados, de você olhar para dentro de si e se autoavaliar, reconhecendo que você é um miserável pecador e precisa de Jesus. Que então você faça isso, confessando a Ele as suas transgressões, dizendo para Ele que você é um criminoso, que você é um transgredor da palavra dEle, e que você precisa de Cristo Jesus, você precisa dessa justiça de Cristo, porque você não consegue alcançar a justiça, você precisa da justiça dEle, e então você poderá sair daqui completamente transformado pelo poder de Deus.